Morgan Stanley, a XP e o Bradesco fizeram indicação de compra para a Petrobras. Será que esse recado, esse estudo e análise foi feita para você, investidor de pequeno porte? Veja bem, a gente vê no mercado hoje várias oportunidades de compra. E aí me vem uma análise sobre a Petrobras. Não que a Petrobras seja uma empresa ruim, seja uma oportunidade ruim, que você não deva investir. Não exatamente isso, mas a gente tem que mensurar o que estão querendo dizer e quais os propósitos e interesses por trás disso. Se vocês não estão lembrados, a Petrobras passou por situações muito difíceis na época da Lava Jato. Envolvimento da Lava Jato, utilização da Lava Jato como ferramenta de corrupção, uma empresa que é uma sociedade de economia mista, ou seja, parte dela está nas mãos do governo, então o governo consegue ter algum controle sobre ela, inclusive com as indicações. E por mais que crie uma independência legal, que a lei prevê que o presidente da Petrobras tem uma autonomia, tem um conselho, tem uma diretoria independente, não é bem assim na prática. A gente sabe disso que não é. E aí, vai acontecer alguma coisa? Não sei se vai acontecer alguma coisa, não estou falando aqui que vai acontecer alguma coisa. A questão é a gente fazer a escolha. Aí me sai essa notícia, porque eles analisaram que estava todo mundo otimista com os resultados da Petrobras no quarto trimestre de 2024. Os números foram ruins, mas mesmo assim eles acreditam. Por que os números foram ruins? Porque a Petrobras fez um investimento, 17 bilhões na plataforma de Búzios para extração de pré-sal, e os resultados não foram como esperado, e acabou havendo uma distribuição menor de dividendos. Fruto disso, o mercado ficou um pouco pessimista. Mas essa análise vem trazer números frios da Petrobras, indicadores frios fundamentalistas, beleza, ok, isso é importante ser analisado, mas afasta o risco político. Eles dizem que não veem motivos para a gente se preocupar com isso. É óbvio, na época da Lava Jato ninguém via motivo também, ninguém acreditava, só que o cenário hoje é a mesma empresa, a mesma estrutura e o mesmo governo da época da Lava Jato. É ruim comprar a Petrobras? Os preços não. Ela hoje está sendo vendida, utilizando a fórmula de Benjamin Graham, ela está sendo vendida muito barato. A fórmula de Graham, se eu não me engano, ela prevê a Petrobras a R$140. E a ação está sendo vendida a R$37, R$38. Mas a questão não é essa. A questão é se você está preparado para dormir com isso. Porque qualquer notícia que vier, qualquer notícia negativa, qualquer fato que vier sobre a Petrobras, é óbvio que você não vai ser o primeiro a saber. Quando você souber, já vai ser tarde demais. É claro que uma eventualidade, por exemplo, no caso da pandemia, a pandemia ninguém esperava, foi um fator inesperado. Claro que alguns tiveram informações privilegiadas, né, e puderam se beneficiar, mas mesmo assim, no geral, ninguém esperava. Agora a Petrobras, a gente está voltando no mesmo problema de sempre. É a mesma empresa, a mesma estrutura e o mesmo governo. E o governo, numa situação difícil, né, que ele não consegue cortar gastos, mas mesmo assim ele tem uma máquina inchada de Estado, uma máquina de servidores que ele precisa alimentar. E aí será realmente que a Petrobras, que é uma empresa muito lucrativa, não vai ser usada nesse cenário? Eu não sei. O fato é que a gente tem que fazer escolhas na Bolsa, e no momento que a Bolsa está horrível, está vários ativos derretendo, afundando, muita gente achando que vai afundar mais, ou seja, muita coisa barata na Bolsa, a gente tem muita oportunidade na Bolsa e a gente vai escolher justamente aquilo que a gente tem um risco. É uma análise para ser feita, cada um deve fazer sua análise, fazer sua escolha, mas é fato que não está afastado desse risco político, como eles tentam trazer na matéria aqui. Morgan Stanley, XP e o Bradesco. A gente pode olhar os números da Petrobras. Vamos olhar aqui os números da Petrobras. A gente olhar para a Petrobras aqui, a ação hoje está sendo cotada a R$ 35,97, um PL de 12, um PVP de 1,28 e um dividend yield de 21%. É muita coisa. É muita coisa e é uma boa empresa, tá? Aqui a gente não está descartando a possibilidade de ser uma boa empresa, não. A questão aqui é se vale a pena nesse momento. Pela forma de Graham, na realidade o preço dela, né, o preço justo dela seria R$ 42 e ela está sendo vendida a 35.
É a fórmula de Bazin, como ela é uma empresa muito lucrativa, eu confundi aqui, é a fórmula de Bazin que traz a possibilidade, né, o preço teto da Petrobras R$ 124, e ela sendo vendida a 35, ou seja, ela tem 245 de upside, a possibilidade de valorização. É muita diferença, né, um percentual de 245, mas deve ser analisado se vale a pena enfrentar o risco político para ter esse benefício, pensando que temos aí outras boas empresas. Olhando para a fórmula, olhando para as empresas com maior upside na fórmula de Bazin, a gente vê a Cine com 833%, a SEB com 430%, a Bradespar 350%, que é uma ótima empresa também. Então a gente vê aqui muitas empresas, muitas possibilidades. Semin aqui 136%, que é uma empresa também, uma mineradora com preço muito barato. Então a Petrobras não é uma oportunidade que seja ruim, mas esse recado, essa análise talvez não seja para você. Então não vá com muita sede ao pote. Você vai ser a última pessoa que vai saber ou vai receber alguma informação privilegiada se precisar vender os papéis da Petrobras, que ela vai ficar numa situação difícil. Muitas vezes você está esperando dividendo e a empresa entra numa crise e acaba não distribuindo o dividendo, vai passar por anos. Você deve fazer essa análise, deve refletir bastante se é uma empresa que vale a pena você comprar, ou faça o feijão com arroz. Vá naquelas seguras, empresas privadas, mais seguras, que pagam bons dividendos, que têm um espaço de crescimento, uma valorização ainda muito grande, principalmente seguindo a fórmula de Bazin, pagam bons dividendos, mas não acredite exatamente da forma como a matéria foi veiculada. Análise fundamentalista, a Petrobras é uma ótima empresa para ser comprada. Ah, mas isso é o que importa, análise fundamentalista. Talvez no longo prazo seja. É o que você deve se preocupar. Mas você quer passar por essa turbulência? Você tem que analisar isso. Quer passar por essa turbulência? Se você quiser passar, se você tiver com o estômago para aguentar, esperar de repente 5, 10 anos aí com a empresa em uma crise causada pelo governo, ela está numa situação hoje que não é desconfortável, mas o governo do Brasil não está numa situação boa. Então, estatais devem ser vistas com mais cautela. Tá? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para receber conteúdos.